Bom dia, alunos da primeira série, tudo bem com vocês? Espero que vocês estudem, pessoal, procurem fazer atividade na apostila de vocês, que isso aí vale como registro, né? Existe uma comissão aí que estava avaliando o retorno às aulas e nós estamos à frente, então, de repente, vai haver cobrança. Então, é uma forma de vocês estarem respaldados nisso aí, pessoal. Então, vamos procurar fazer as atividades. Nós vamos estar fazendo exercício. Esse exercício aqui se encontra lá na página 24, né, da apostila de vocês. Complete o esquema a seguir referente ao ciclo das rochas. Nós já vimos, pessoal, que existe, né, nós temos aqui representado pelo número 1, número 2 e número 3. Quais são os três tipos de rochas que nós vimos ao longo desse capítulo? Então, nós já temos resposta aqui, né? As rochas magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas que vocês vão estar completando aqui, tá? Esses são os tipos de rochas e os processos. Então, olha só, pessoal, o X aqui nós vamos ter, né? O X em vários campos aqui, né? Olha o X aqui aparecendo. Então, o processo de X ele tá referendo ao quê? Desgaste sofrido pela rocha. Então, como é que se chama esse processo em que as rochas elas sofrem o processo de desgaste? Então, é a erosão, tá? Então, olha aqui, nós temos a rocha magmática, se fragmentou com o passar do tempo, né? Devido às intempéries aqui no exterior, e um deles é a fragmentação, sedimentos que vai rolando, né, até chegar na parte mais baixa, através de acúmulo, decomposição, formando a rocha sedimentar. O Y, né, o que é a fusão, quando as rochas se tornam magma, então ela volta nessa estrutura imponente que se encontra na superfície, ela volta para o interior da Terra. E o Z, olha só tanto de Z aqui. O que é esse processo Z aqui, pessoal? É metamorfismo. Por que ocorre o metamorfismo? Ocorre em razão de altas pressões e temperaturas, né, que ocorre lá no interior da rocha em determinado tempo. Então, é isso aí. Então, nós temos aqui, né, a resposta: altas pressões e temperaturas, quando as rochas são submetidas em determinadas situações. Ok? Mais um exercício aqui. Isso aqui está lá na página 25, hora de estudo, número 1. Confira na sequência de mapas a deriva continental, desde o tempo da Pangeia. Depois responda as questões. Então, aqui você tem, né, há 225 milhões de anos, passando por 135, 65 milhões de anos e atualmente. Então, você vai o quê? Descrever as principais mudanças pelas quais passaram os continentes no decorrer do período indicado em cada imagem. Utilize a tabela de tempo geológico para situar tais mudanças. Você tem a tabela, né, na apostila de vocês, mas vamos aqui pela resposta bem sucinta, vamos dizer assim, né? Então, há 225 milhões de anos, no início da Era Mesozoica, existia apenas um continente, que era a Pangeia. Ao final dessa mesma era, há 135 milhões de anos, o supercontinente se dividiu em dois. Na parte norte, a Laurásia, na parte sul, Gondwana. Já lá na Era Cenozoica, a América do Sul se encontrava separada da África, bem como a Índia, a Antártica e a Austrália. O último mapa verifique-se como é a distribuição dos continentes atualmente, com a América do Norte ligada à América do Sul e a Índia pelo istmo, a Índia na Ásia. A letra B, nas regiões em que porções continentais colidem com a Índia, né, na Ásia, além das formações de cadeias de montanhas, ocorrem outros fenômenos, muitas vezes catastróficos. Que fenômenos são esses? Então, nós já vimos lá que pode ser terremotos ou sismos, né? Que nós temos a resposta, ok? Aqui, né? Isso aqui também está lá na página 25, em relação às zonas de contato entre as placas da litosfera, preencha as lacunas das frases utilizando as palavras indicadas a seguir. Então, você tem várias aqui, né? Você tem que preencher esse espaço aqui. Zona D, quando as placas se afastam, portanto, seguem em direção, então, zona de
divergência, né? Ao que é a separação das placas, portanto, seguem direções opostas, tá? Outra zona aqui, zona de convergência, tá? Então, quando nós temos zona de convergência, né, então, olha só, pode acontecer de duas placas de densidades diferentes, né? Elas se colidirem. Nesse caso, a placa oceânica, que é mais densa, ela mergulha em direção a quem? A direção do manto. Mas o que nós vamos ter aqui quando duas placas, uma colidem e a que vai para o interior, nós chamamos de subducção. Então, aqui a palavrinha, né? Subducção. Então, subducção, quando duas placas, né? Outra aqui, quando duas placas continentais de mesma densidade colidem. Nesse caso, ocorre a formação de uma cordilheira. Então, nós temos aqui cordilheira. Então, você vai formar a cordilheira, então a parte que ergueu é chamada de obducção. Então, nós temos aqui, algum lugar aqui, obducção, ok? E zona de, quando duas placas resvalam ao longo de uma falha, zona de transcorrência, tá? Quando duas placas resvalam ao longo de uma falha de transformação. Número 3. No início do século XX, um jovem meteorologista alemão, Alfred Wegener, levantou uma hipótese que hoje se confirma, qual seja, há 200 milhões de anos, o continente formava uma só massa, a Pangeia, que em grego quer dizer toda a terra, rodeada por um oceano contínuo chamado de Pantalassa. Com a intensificação das pesquisas, também se pode afirmar que, além dos continentes, toda a litosfera se movimenta, pois se encontra seccionada em placas, conhecidas como placas tectônicas, que flutuam e deslizam sobre a estenosfera, carregando massas continentais e oceânicas. Muitas teorias foram elaboradas para tentar explicar tais movimentos e, recentemente, descobriu-se que a explicação está relacionada ao quê? Ao movimento das correntes de convecção que ocorrem no interior do planeta, que vai fazer movimentar as placas para que isso ocorra, ok? Então, a letra E. Número 4. No cartograma a seguir, as áreas escuras representam as maiores elevações da Terra, formadas a partir de movimentos orogenéticos do período terciário, cuja ação dos agentes erosivos ainda não foi suficiente para provocar grandes desgastes. Então, aqui, pessoal, nós temos exemplo, né? Nós temos aqui na América do Sul a Cordilheira dos Andes, as Montanhas Rochosas, Serra Madre aqui no México, nós temos aqui a Himalaia. Então, essas estruturas são o quê? São os dobramentos modernos, porque eles são mais jovens, ok? Número 5. Alguns países são mais jovens, pessoal. Esses outros aqui, planaltos, eles são desgastados, são mais velhos, tá? A número 5. Alguns países do mundo são cortados pelas mais altas e mais jovens montanhas do planeta. Sobre esse assunto, assinale o que for correto. O Brasil apresenta montanhas geologicamente jovem na divisa entre Minas e Espírito Santo. No Brasil não temos montanhas jovens, pessoal, tá? Então, essa aqui não pode ser verdadeira. A número 2. O Nepal é cortado pela Cordilheira do Himalaia e na sua zona fronteiriça norte, conhecida como teto do mundo, está o Everest, a montanha mais alta do globo. Isso aqui é verdade. Inclusive, quando teve terremoto lá, tinha até um repórter da Globo, né, pessoal? E quando com tremor começou, foi justamente no Nepal. 4. A Suíça é atravessada na sua metade sul pela cadeia dos Alpes, orientada no sentido leste-oeste. Errado, tá? Sim, 8. A Bolívia é cortada pela Cordilheira dos Andes, sendo que a sua capital, La Paz, situa-se no altiplano e é a capital mais alta do mundo. Verdadeira. Então, a número 2 e a número 8 é verdadeira. A Nigéria é cortada pelo Grande Rift e atravessada pelas montanhas que contêm o Monte Kilimanjaro, o mais alto da África. Nós temos a cadeia do Atlas, então não pode ser verdadeira. A número 6.
As rochas, assim como outros componentes do meio natural, são destinadas por meio de areias específicos, né, permitindo agrupá-las segundo características semelhantes. Uma das principais classificações é a genética, em que as rochas são agrupadas de acordo com seu modo de formação na natureza. Sob esse aspecto, as rochas se definem em 3 grandes grupos. Quais são, pessoal? Então, nós vamos ter as rochas ígneas, sedimentares e metamórficas. Tá? Então, vocês têm aqui a resposta, pessoal, né, dos exercícios. Tempinho só para vocês olharem, dão aí uma pausa. E é isso que nós temos. Próxima aula, conteúdo novo. Procure fazer os exercícios. Beijo no coração de cada um.